Antes de começar, quero felicitar os pais presentes, aos que também não estão, que Deus esteja abençoando, dando graça, sabedoria nessa arte de ser pai, porque precisamos cada vez mais da sabedoria vindo de Deus e da sua bênção e direção. Obrigado, irmão. Quero também agradecer pelas orações. Como a maioria sabe, tivemos uma crise de sinusite, surdez desse lado, que está até agora, e labirintite. Nunca tive labirintite na vida. Diziam para mim que depois de 60 eu ia começar a ter tudo e não é que rogaram uma praga em cima de mim. Mas até labirintite agora eu tenho. Mas, com a graça de Deus, nós chegamos em casa, adiamos a nossa volta por 5 dias. E de acordo com o conselho dos meus filhos, não devia ter vindo, né? Porque eu não estava 100%, mas não tinha jeito de ficar mais lá. E também tínhamos que retomar nossa vida aqui. Agradecemos muito pelas orações. Mas teve uma coisa boa nisso. Eu estou mais confiante agora. Porque quando eu olho no espelho, eu vejo 4 tutas. E mais do que isso, os 4 dançando de roda. Então, me deixou mais animado, né? Tem um outro lado também. Esse lado, como esse lado eu não ouço, e sempre a Sula fica do meu lado direito, e quando ela quer me dar tunda, né? Porque a mulher gosta de dar tunda na gente. Ela sempre procura um motivo para isso. Brincadeira, né? Mas quando ela quer me dar tunda, eu não escuto nada. Porque ela está do lado direito, né? Mas agradeço a Deus pela vida dela, que teve paciência de cuidar de mim e cuidou muito bem. Agradeço muito pelas orações. Mas vamos em frente. Convido os irmãos a abrir suas Bíblias em Gênesis capítulo 3. O tema dessa manhã, em continuidade ao estudo de Gênesis, é a tentação e a queda. Gênesis 3, de 1 a 7. Eu vou fazer a leitura na versão atualizada. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto, comeu e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Vamos fazer uma breve oração. Querido Deus, obrigado pela tua palavra, obrigado por podermos ser estudiosos da tua palavra e aprender com ela, Senhor. Obrigado porque, mesmo sendo pecadores, pela tua graça e bondade estamos aqui na tua presença. E pedimos que tu fales aos nossos corações nesta manhã. Oramos em nome de Jesus. Amém.
Gênesis 3, de 1 a 7, marca um dos momentos mais tristes da história. E quando penso nesse dia, penso nele como o dia em que Deus chorou. Se podemos imaginar Deus chorando, eu creio realmente que Deus chorou nesse dia. Foi o momento em que o medo venceu a paz, a dúvida venceu a verdade, a morte venceu a alegria, o ódio venceu a amizade, a guerra venceu o amor, a incerteza venceu o sonho, a despedida venceu a comunhão, a malícia venceu a beleza, o vazio venceu a plenitude, o pecado venceu a inocência e a loucura venceu a vida. Desde o princípio, desde o início de tudo, quando temos contato com a presença de Deus, nós vemos que Ele é um Deus relacional. Um Deus que deseja não somente dizer ao homem o que fazer, como viver, onde ir, dando regulamentos, dando orientações. Deus é muito mais do que isso. Ele deseja estar sempre junto em um relacionamento íntimo, puro, amável e eterno. Uma convivência cheia de alegria e de fartura em todos os sentidos. Desde o princípio, então, irmãos, Deus tem escolhido estar com o homem. Deus quer convivendo em intimidade e total convivência, em total relacionamento entre os dois. Deus estava próximo deles, falava com eles. Nós lemos isso em Gênesis 3 e 8, né? Que eles conheciam a voz de Deus, porque quando ele os chamou, eles reconheceram que era a voz do Senhor. Isso é um sinal de convivência entre eles, de conhecimento entre eles. Eram amigos chegados, uma família existia naquele lugar, uma comunhão plena e cheia de alegria, de festa e de amizade verdadeira. E embora soubesse que essa quebra de comunhão aconteceria, Deus entristeceu-se sobremaneira. Né? Quando nós vemos quando Jesus estava no mundo e ele esteve diante da consequência do pecado, ele chorou. Ele chorou de ver a realidade humana, de ver a consequência daquilo que rompeu relacionamento, separou o homem de Deus e da sua palavra. Mas então, vamos pensar no nosso texto. Em primeiro lugar, nós vamos ver que a serpente entra em cena. Versículo 1, primeira parte. Essa é a hora em que Satanás, que significa adversário, entra em cena. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor tinha feito, disse a mulher. Então, nesse ponto, não é feita uma menção direta ao diabo, fala a serpente. No entanto, a palavra de Deus conecta essa serpente a Satanás. Nós vemos isso em Apocalipse 12 e 9, que diz assim: foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Lemos também em Apocalipse 20, versículo 2, ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Então, eu creio que não há dúvida de que essa serpente é o próprio diabo, né? Sendo usada pelo diabo, personificando a sua presença, a sua astúcia e a sua agilidade para tentar. E a partir desse momento, nós vamos pensar
nas estratégias de Satanás para tentar. Nós vemos que o que ele fez com Eva não ficou só ali no Éden, mas por toda a história da humanidade. Ele está presente como o tentador, como aquele que provoca as pessoas a fim de que elas desonrem a Deus. E nós vamos ver que para chegar nesse ponto da pessoa desobedecer a Deus, quais são as suas estratégias. Então nós vemos aqui ainda no versículo 1, na segunda parte, ele diz assim: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Ou, em outra versão, foi assim que Deus disse? Em outra versão também, Deus realmente disse isso? Será que foi isso mesmo que Deus quis dizer? Então, a primeira estratégia qual é? Satanás lança uma dúvida. Algo que eles tinham convicção, algo que eles tinham plena confiança e fé. Ele lançou esta dúvida. Pois é, sempre que deixamos de confiar nas Escrituras, abrimos espaço para o engano. Né? Nossa fé é fortalecida quando permanecemos na palavra de Deus, quando permanecermos firmes na palavra de Deus. Satanás não está dizendo que Deus não existe, Satanás não está menosprezando Deus, nada disso aqui, nessa estratégia dele. Ele está apenas fazendo com que a mulher tenha dúvida a respeito da palavra de Deus, daquilo que Deus tinha falado e orientado Adão e Eva. Então, irmãos, nossa fé, nós precisamos estar sempre firmes nisso. É fortalecida quando permanecemos firmes na palavra. Jesus, quando tentado pelo diabo, respondeu sempre com a verdade, com a palavra de Deus. Nós lemos isso nos evangelhos e nós vamos ler alguma coisa de Mateus 4. Peço que vocês abram. Então, nós temos que entender que uma das estratégias de Satanás é nos levar a ter dúvida sobre a importância, sobre a veracidade da palavra de Deus. Então vamos ler Mateus 4, a partir do verso 1. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo, versículo 5, o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas tuas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Versículo 8, e levou-o ainda o diabo a um monte alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isto deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Satanás aqui, ele usou a palavra de Deus para lançar dúvidas. Ele deturpou a palavra de Deus, ele a usou de uma maneira maliciosa,
Mas Jesus, firme nas convicções da palavra, aliás, era a sua própria palavra, o venceu, o derrotou com suas respostas. Uma pessoa, eu li uma história que, numa época de muito dólar falsificado nos Estados Unidos, e muitos bancos estavam começando a ter prejuízos, estavam preocupados com a situação, e o que eles fizeram? Eles convocaram os seus funcionários que lidavam com dinheiro, com o dinheiro do banco, e os enviaram para a Casa da Moeda, para que eles fizessem um estudo lá sobre o dólar. E eles estudaram tudo que se imagina, desde o tipo de papel, tipo de letra, o tipo de máquina que era usado, enfim, tudo que eles podiam ver sobre o dólar, eles viram. E depois, chegando mais para perto do fim do curso, um homem meio indignado levantou a mão e fez uma pergunta. Olha, o dólar, todos nós conhecemos o verdadeiro. Por que vocês só falam do dólar verdadeiro? Vocês precisam falar do falso para nós. Nós precisamos estar cientes desses falsos dólares que surgem. E o instrutor sabiamente respondeu: por isso vocês estão estudando o verdadeiro. Porque se vocês conhecerem o verdadeiro, nenhum tipo de falso enganará vocês. Nenhuma nota falsa, porque surgem notas falsas diariamente. Nenhuma vai enganar, por quê? Porque vocês conhecem a nota verdadeira. E essa é a estratégia de Satanás. Ele lança dúvida para quem não conhece a palavra. E até para quem conhece, mas dá uma escorregada aí. Nós temos que nos apegar à palavra para vencer essa estratégia de Satanás. Quantas pessoas lançam dúvidas para nós, quando estamos conversando sobre o Evangelho, sobre a igreja. Muitos lançam dúvida, mas se nós estamos firmes na nossa convicção na palavra, Satanás não será bem sucedido quando nos tentar. Segunda estratégia da serpente, ele dá uma falsa interpretação à palavra de Deus. Assim que Eva respondeu a sua pergunta no versículo 3, e a serpente passa a desmentir de uma maneira sutil o que Deus lhes havia dito, e dá uma interpretação errada, pois a morte, segundo o que Deus havia dito, era a morte espiritual, que significa separação entre o sagrado e o iníquo, sobre o Senhor e nós seres humanos pecadores. Este é o verdadeiro significado da palavra morte, usada por Deus. A separação tem a ver com quebra de comunhão entre Deus e os homens pecadores. Enquanto que o diabo sugere o quê? Que se tratava de morte física momentânea. O que sabemos que não aconteceu. Adão viveu cerca de 950 anos. Por isso ele disse, é certo que não morrereis. Vejam como Satanás é sutil. A maior tragédia do ser humano é a morte espiritual. Em Isaías capítulo 59, versículos 1 e 2, nós lemos o profeta dizendo, são as vossas transgressões, os vossos pecados que fazem separação entre vós e o vosso Deus. Em Efésios capítulo 2, Paulo fala, vós estáveis mortos nos vossos delitos e pecados. Ele está falando para pessoas vivas. Então essa morte não se referia à morte física, mas à morte espiritual. Obviamente, nós sabemos que a morte física é consequência da morte espiritual. Então, todos nós estamos sujeitos a morrer um dia desses, se Cristo não voltar antes e nos levar. Certo? Então, por isso ele disse, é certo que não morrereis. Ele quis
primeiro ele lança dúvida em relação à palavra. Será que Deus quis dizer isso? Segundo, ele dá uma nova interpretação. Não é certo que vocês não vão morrer. Fica calma, fica tranquila. Não foi isso que Deus quis dizer, não. Satanás sempre vai tentar enganar as pessoas com falsas interpretações ao que Deus disse. Isso que é mais difícil, irmãos. Quando Satanás lança uma coisa aí que não tem nada a ver com Deus, todo mundo vê que vem dele. Mas quando ele vem falando palavras cristãs, sabe? Ideias bíblicas, confunde as pessoas. Não confunde? Confunde. Muita gente confunde. Se a pessoa não estiver firme em suas convicções na palavra, as pessoas se confundem com aquilo. E então essa é uma das estratégias dele, trazendo falsas interpretações sobre a palavra de Deus. Após ter lançado dúvida na cabeça de Eva, ele dá esta falsa interpretação à palavra de Deus. Em Romanos, capítulo 1, versículo 25, nós lemos o seguinte: Paulo afirma: pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Paulo também afirma a Timóteo, em sua segunda epístola, capítulo 4, versículos 3 a 4, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. E qual deve ser nossa estratégia, então, para rejeitar as mentiras do diabo, para rejeitar as falsas promessas e o engano? Salmo 119, versículo 11, tão conhecido por todos nós. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Vamos pensar na terceira estratégia da serpente. Aqui nós vemos ele prometendo vantagens extraordinárias, irreais e deturpadas para enganar o ser humano. Primeiro ele fala: seus olhos serão abertos. Primeiro ele disse, antes disso, é certo que não morrereis. O que vai acontecer? Seus olhos serão abertos. O que ele quer dizer com isso? Vocês verão coisas que hoje vocês não conseguem ver. Vocês não podem ver tipo assim, verão da mesma maneira que Deus vê. Vejam só a astúcia de Satanás e a ousadia dele. Depois ele diz: vocês serão como Deus. Teve a ousadia de colocá-los no mesmo andar de Deus. Aliás, ele também caiu porque ele quis ser igual a Deus. Vocês vão ser iguais a Deus. Vocês não vão ser mais essas criancinhas aí no jardim, não. Vocês verão como Deus, vocês serão como Deus. Em terceiro lugar, ele acrescenta: serão conhecedores do bem e do mal. É como se isso fosse coisa boa, conhecer o mal. Quer dizer, vocês conhecerão a tudo e não precisarão mais dele para nada. Vocês serão os seus próprios deuses. Sabe, irmãos, desde esta época até os dias de hoje, nós vemos tanto nas Escrituras como no nosso dia a dia, na nossa história nesse mundo, é que as pessoas não querem o controle de Deus, não querem o senhorio de Cristo em suas vidas. Até cristãos lutam. Diariamente nós temos que lutar para ceder ao senhorio de Cristo. Tem coisas que nós conseguimos tirar de letra, mas tem coisas que não. Cada um tem a sua dificuldade de dizer: Senhor, tudo bem, eu vou fazer exatamente como o Senhor disse. É ou não é?
Vamos ser sinceros, nos negócios, nos estudos, até mesmo no nosso ministério, muitas vezes nós fazemos do nosso jeito. O ser humano, a partir daquele momento, ele passou a ter os seus olhos abertos, ele passou a ser como Deus, né? E ser conhecedor do bem e do mal. O homem negou que Deus o guiasse. O homem negou que Deus fosse o seu pai, o seu senhor, o seu pastor. Deixou de confiar totalmente, tipo assim, agora eu sou mais eu. Agora, eu acredito que nem Adão e nem Eva queriam se rebelar contra Deus, mas eles começaram a ter uma ideia de que poderiam saber mais do que já sabiam, né? A sabedoria que Deus deu a eles é gigantesca, nós não podemos imaginar. A sabedoria que Adão tinha para pôr nome científico em cada animal, em cada plantinha que surgisse. Vejam só a grandeza da sabedoria daquele homem, que tudo isso foi destruído com o pecado em suas vidas. Então, ainda hoje, quando Satanás tenta os seres humanos, ele promete vantagens e mais vantagens, excluindo as consequências do pecado. E faz o homem pensar que ele pode e deve ser dono do seu próprio nariz, negando a Deus e ao seu senhorio. Nós, filhos e filhas de Deus, precisamos cuidar para não cairmos nas mesmas armadilhas do diabo, que deturpa a palavra de Deus e seduz o mundo. Então, irmãos, essa continua sendo uma das estratégias de Satanás. Quando uma pessoa está sendo tentada, ela só começa a ver as vantagens daquilo que ela está sendo tentada. Ela não consegue ver a consequência daquilo. Não, depois a gente dá um jeito, não é bem assim, tudo se resolve depois. E nós sabemos que há pecados cujas consequências são trágicas. Destroem, às vezes, uma vida inteira, ou parte da vida. Então nós temos que entender que Satanás sempre usou essa estratégia e sempre continuará usando. Paulo, em sua segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 11, versículo 3, ele diz assim: mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Sabe, essa simplicidade e pureza devidas a Cristo é algo extraordinário demais. Satanás quer nos afastar dessa pureza, nos afastar dessa inocência, deste coração leve, deste coração aberto para as coisas de Deus. E ele muitas vezes consegue isso, até mesmo entre os próprios filhos e servos de Deus. Agora vamos para a segunda parte da mensagem. Só revendo a primeira para vocês não se esquecerem, para construirmos o pensamento. Vimos que a primeira parte sobre a tentação, vimos as estratégias da serpente. Primeiro, ela lança dúvida. Segunda estratégia, dá uma falsa interpretação à palavra de Deus. Terceira estratégia, o engano, prometendo vantagens extraordinárias, irreais e deturpadas. Agora vamos para a segunda parte, a queda. E aqui vamos pensar no passo a passo de uma queda. Passo a passo de uma queda. Primeira coisa que eu gostaria de destacar, no versículo 1, Eva deu espaço para a serpente. Eva permitiu. Tá certo que até ali ela não sabia, né, quem era a serpente. Mas nós podemos tirar uma lição daqui. Creio que um dos grandes perigos que nos cerca é quando permitimos
que o diabo se aproxime. Ele se aproxima com suas tentações, com suas sutilezas. E quando damos espaço para este tipo de perigo, nós corremos sérios riscos. Muitas vezes nós abrimos a porta para que ele entre. Muitas vezes nós permitimos que ele conviva conosco no nosso quarto, quando estamos ali sozinhos. Muitas vezes ele permite que ele se aproxime nos dando ideias sorrateiras, porque quando nós conhecemos a palavra de Deus, quando nós estamos em comunhão íntima com Deus, nós percebemos, esse Satanás aí, isso aí não vem de Deus, não. Essa ideia aí não vem de Deus, não. E muitas vezes, assim como Eva, nós damos espaço, permitimos que Satanás consiga construir ideias, raciocínios e pecados na nossa mente. Né? Tem aquela velha ilustração, primeira vez que eu ouvi foi pelo Gavin. Né? Não podemos evitar que os pássaros voem sobre as nossas cabeças, mas podemos evitar que eles façam ninhos em nossas cabeças. Né? Alguém aqui já deixou o diabo não, passarinho fazer ninho na sua cabeça? Óbvio que não. Mas e o diabo? Será que muitas vezes ele, né, fica colocando coisa? Se ele quiser falar alguma coisa para mim hoje, tem que ser desse lado, porque desse eu não vou escutar. Mas ele já sabe disso, eu acho. Mas vamos lá. Em Efésios 4:27, vejam só o que Paulo fala. Não deis lugar ao diabo. Efésios 4:27. Não deis lugar ao diabo. Nós temos que ficar espertos, irmãos. Muito espertos. Conhecendo a palavra de Deus, tendo comunhão com o Deus da palavra e não permitir que Satanás se aproxime de nós. Nós, pais, sempre dizemos para nossos filhos, não falem com estranhos, né? A gente não fala isso? Não se aproximem de desconhecidos. Né? Antigamente, na minha época, nós íamos a pé para a escola sozinhos. Com 8, 9 anos de idade, a gente já ia para a escola sozinhos. E sempre apareciam pessoas para falar conosco. Não falem com estranhos. Não aceite nada que alguém queira dar para você. Uma bala, um chocolate. Né? Era isso que a mãe e o pai falavam para nós. E nós também dizemos isso aos nossos filhos. Cuidado com as pessoas que vocês não conhecem. Né? Procura saber quem está falando e etc. Paulo nos alerta para fugirmos da imoralidade sexual. 1 Coríntios 6:18, para quem estiver anotando. Fugirmos da imoralidade sexual. Nós não vamos ler todos os versículos, senão não vai dar tempo. 1 Coríntios 6:18. Paulo também nos orienta em 1 Coríntios 10:14 para fugirmos da idolatria. E nós não vamos fazer um estudo sobre idolatria, mas idolatria não é somente cultuar estátuas e estatuetas, né? Vai muito além disso. Nós podemos idolatrar até a nós mesmos, ou pessoas que nos cercam. Paulo fala também para fugirmos das paixões da mocidade. 2 Timóteo 2:22. As paixões da mocidade, podemos abrir um leque, e não só problemas sexuais. Vai além disso. Paulo também fala, afastem-se das questões insensatas e absurdas, pois sabe que só engendram contendas. 2 Timóteo 2:23, né? Aquelas pessoas polêmicas que gostam de ir atrás de encrenca, né? Encrenca até doutrinária, encrenca que nos afasta da simplicidade do Senhor. Então, nós vemos aqui, afastem-se destas questões. Paulo também fala, afastem-se de toda a aparência do mal. 1 Tessalonicenses 5:22. Às vezes não é um mal em si,
mas aparenta ser. Toma cuidado com isso também. Tanto do lado do seu próximo, como no seu próprio. Né? Fugirmos da aparência do mal. E além disso, Tiago nos fala, nos exorta a resistirmos ao diabo. Sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Tiago 4:7. Nós não podemos dar espaço para o diabo. Agora, quando o Tiago fala para resistirmos ao diabo, ele primeiro fala, sujeitai-vos a Deus. Eu não posso resistir ao diabo se eu não estiver me sujeitando a Deus. Se eu estiver vivendo em pecado, se eu estiver deliberadamente fazendo o contrário à vontade de Deus. Até, às vezes, em coisas que nem parecem ser tão pecaminosas assim. Mas só pelo simples fato de eu fazer do meu jeito e não do jeito de Deus, eu já estou pecando. Eu já estou contrariando a vontade de Deus. E são brechas que nós abrimos para o diabo se aproximar e atazanar as nossas vidas. Quando a serpente veio com aquela conversa fiada, Eva deveria ter se afastado. Quando eles começaram a conversa, até aí ela não sabia o que a serpente diria, mas quando a serpente começou a falar coisa errada, ela já devia ter se afastado. Ela continuou na conversa. Se Eva, que não tinha natureza pecaminosa, notem bem, se Eva, que não tinha natureza pecaminosa, caiu, quanto mais nós, se nós não dermos um basta às tentações, ou de situações que nos levam a sermos tentados. Temos que tomar cuidado, irmãos. Não podemos brincar, né? Que nem o Simba, né? Eu brinco com né? Eu rio na cara do perigo. Nós não vamos fazer isso. Nós temos que fugir, nos afastar, quando percebermos, ou então resistir mesmo ao diabo, sujeitando-nos à palavra de Deus. Segundo passo de uma queda. Então, o primeiro passo qual foi? Eva deu espaço para a serpente, deixando-a argumentar e conversar com ela. Segundo passo, o pecado nasce no coração de Eva. Versículo 6, o que nós lemos? Vendo a mulher que a árvore era boa para comer. 3 coisas aqui, ó. Boa para comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento. Vamos só até aí. Então, a cobiça acabou atraindo Eva. Bom para comer. Algo que deu água na boca. Né? Tem frutas que, quando eu olho assim, frutas que eu gosto, e eu olho assim, eu já sinto uma vontade de comprar e sair comendo. Né? Principalmente se eu estiver com fome. Porque são coisas que nos atraem. Né? Nos dá água na boca, nos dá vontade mesmo. Não vejo a hora de poder realizar isso. Quando a gente vê a mãe ou o pai fazendo uma comida que a gente ama, não vejo a hora que fique pronto. Não vejo a hora que chegue a hora do almoço ou da janta. Por quê? Porque já, né, começamos a salivar, aquele desejo. Então, foi isso que aconteceu. Quando ela pensou naquele fruto, que era bom para comer. Segundo, aquele fruto, além de ser bom para comer, era agradável aos olhos. Sabem, existem pecados que, em princípio, parecem ser bons. E são o quê? Agradáveis aos olhos. Não vejo problema nenhum nisso. Vê a beleza daquilo, vê uma beleza, mesmo que seja uma beleza carnal, mas existe uma beleza.
E quando eu vejo e eu acho bonito ou bonita e eu me sinto atraído por aquilo. Primeiro, eu vejo que é bom para se comer. É bom para se fazer. Não vai fazer mal nenhum para mim. Segundo, eu vejo que é uma coisa agradável. Uma coisa que vai me fazer bem. Notem como começou a pensar a Eva. Em terceiro lugar, desejável para dar entendimento. Todo entendimento nos leva a pensar em termos muito conhecimento, muita sabedoria e o quê? Autonomia. Autonomia. Quem vai precisar dos conselhos de Deus? Quem vai precisar das orientações de Deus? Agora eu já tenho entendimento de tudo. Fica tranquilo, Deus. Eu sei o que eu estou fazendo. E eles tiveram que, não vou entrar no próximo estudo, lógico, mas eles tiveram que tomar conta deles por algum tempo. Então, irmãos, o pecado nasce no coração de Eva. Eva passa a ter dúvida em relação à palavra de Deus. Ela compara o que Deus disse e o que a serpente estava dizendo. E em vez de confiar na palavra, em seu coração, ela duvida e deixa-se enganar e come o fruto. Vejam só. Ela, em seu coração, ela teve dúvida e ela se deixou enganar. Eva cobiça o fruto que está atrás por dela, e o que está por trás dele. Em Tiago, capítulo 1, versículo 14, nós lemos: cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Eva desejou o fruto e o comeu. Simples assim. Ela não somente desejou o fruto, mas também o que este fruto iria lhe proporcionar. Foi mais do que o gosto, foi mais do que a aparência, mas aquilo que iria lhe proporcionar, que seria conhecimento do bem e do mal. E por fim, Eva o dá a seu marido, que estava com ela, e ele comeu. Sempre tive dúvidas sobre isso, irmãos. Na versão atualizada que nós lemos, diz assim, deixa eu ler aqui. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Essa é a versão atualizada. Mas aqui surge uma discussão teológica, que nós não vamos entrar nessa discussão, mas pelo menos vamos mencioná-la. Nas versões da King James e NVI, e também a versão hebraica, diz assim: tomou-lhe do fruto e comeu e deu ao marido que estava com ela. Quem tem a NVI aí pode ver. Quem tem a King James, a hebraica eu tenho aqui, também diz isso. A expressão em hebraico é imo-ini, que significa exatamente com ela. Então, há discussões em relação a isso, né? Alguns dizem que ele estava o tempo todo com ela, pois essa expressão imo-ini significa com ela, junto dela. Outros acham que ele estava por perto, mas chegou depois e não participou de toda a conversa. Lógico, se ele estava com ela o tempo todo, ele ouviu toda a conversa.
Concordam? Só se ele estava que nem eu, do lado direito, e não ouviu. Mas ele estava ali, segundo essa versão. A outra versão diz que, não, estar com ela não significa estar lado ao lado. Né? Eu posso estar na minha casa, na sala, eu estou com com quem você está, pai? Eu estou com a mamãe. E onde ela está? Ela está no quarto. Ela não está do meu lado exatamente, mas ela está comigo. Então, tem essas duas diretrizes aí para identificar o que significa estar com ela. Mas, para nós, o que realmente pega é que ambos comeram do fruto. Né? E através de Adão, como Paulo fala, entrou o pecado no mundo. Então, irmãos, se a gente considerar que ele estava junto, ele foi um covardão, ele foi omisso, né? E Paulo fala que ele não foi enganado, e sim Eva foi enganada. Em Romanos 5:12, em Romanos 5:12 não, em 1 Timóteo 2:14, e Adão não foi iludido ou enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Essa é a palavra do apóstolo Paulo. Então, muitos acham que ele estava junto, literalmente junto, o tempo todo, mas muitos acham também que ele estava por perto. Ela comeu, levou para ele, falou, tá, e ele comeu também. Mas uma coisa, segundo Paulo, Eva foi enganada, Paulo não, dando aquela ideia de que ele sabia o que ele estava fazendo. Né? Então se torna ainda mais culpado do que sua esposa, que ele tentou incriminar quando Jesus apareceu no jardim. Terceiro, para terminarmos, que estamos chegando no nosso horário, no versículo 7 nós lemos a consequência da queda. A consequência da queda. Os olhos de ambos foram abertos e perceberam que estavam nus. Infelizmente aconteceu o que a própria serpente disse que aconteceria. Seus olhos serão abertos. Foi o que ele disse, não foi? Em defesa à serpente, ela não mentiu. Seus olhos serão abertos. Só que o verdadeiro significado disso é que o pecado entrou no coração dos seres humanos, passando a conhecer não somente o bem, como também o mal. O homem passa a ter uma natureza pecaminosa que o leva a pecar. Como se diz, não somos pecadores porque pecamos. Nós pecamos porque somos pecadores. Entenderam a frase? Nós não somos pecadores porque pecamos, mas pecamos porque somos pecadores. Nós temos uma natureza pecaminosa que nos leva a pecar. Né? Falando português claro. Então, por isso que existe essa guerra quando nos convertemos, espiritual, entre o espírito e a nossa carne. E nessa guerra, ou nós somos derrotados, ou saímos como vencedores. Eles começam a tomar suas próprias decisões para resolver seus problemas. Versículo 7, segunda parte. Com folhas de figueiras fizeram contas, ou, em outra tradução, tangas, para cobrir a sua nudez. E a partir deste momento, o homem passa a ter problemas e ter que resolvê-los. O estudo continuará nos próximos domingos e os irmãos darão continuidade a isso. Mas só para concluir de hoje. É mais ou menos como um jovem que sai de casa da maneira errada, de uma maneira precipitada e impensada, perdendo a proteção de seus pais e tudo o que isso implica. Adão e Eva estavam por conta própria. Quando Adão e Eva deixaram de viver pela fé na palavra de Deus, quando colocaram seus desejos acima dos desejos e da vontade de Deus, eles escolheram a desobedecer. Então, a desobediência
Não foi simplesmente desobedeceu e pronto. Não. É um processo. A parte da tentação, o passo a passo da queda deles, até então a consumação do pecado que já estava nos seus corações. Porque muitas vezes, vocês sabem disso no nosso dia a dia, nós cometemos pecados e antes de cometê-los de uma maneira clara e direta, indiretamente nós já estamos cometendo. Nós já estamos pensando naquilo, nós já estamos arquitetando aquilo, fazendo planos para aquilo. E isso significa transgressão, quando eu sei o que eu estou fazendo. Eu transgrido a lei de Deus, apesar de não fui pego de surpresa. Às vezes nós somos pegos de surpresa, nem raciocinamos direito. Mas tem coisa que a gente fica planejando. Vamos arquitetando o negócio. Aí nós desobedecemos, mas na verdade nós já estamos pecando quando começamos a cobiçar aquilo, a arquitetar aquilo. E o mesmo acontece com cada um de nós. Quando ao sermos tentados em nosso coração, duvidamos ou não damos ouvido à palavra de Deus e desejamos cometer tal e tal pecado. Aí nós transgredimos a lei de Deus e nossa comunhão com Ele é prejudicada. Queridos irmãos, que essas lições nos ajudem, né? Não vamos dar espaço para o diabo, não vamos ficar levando em conta as coisinhas que ele fica lançando na nossa mente. Vamos fugir mesmo disso. Vamos abrir mão. Se nós estamos começando a pecar na nossa própria cobiça, vamos ajoelhar os nossos joelhos ali no nosso quarto, onde estivermos, só nós e Deus, o nosso Pai. Vamos conversar, Senhor, me dá força, tira essas coisas da minha cabeça, me ajuda a focar no que eu tenho que focar. E às vezes, o que é mais sutil, que às vezes não é pecado diretamente, não é uma coisa errada. Por exemplo, vou dar só um exemplo. Um casal que casa em julgo desigual. Né? O pecado é o julgo desigual. Né? O pecado é se casar com pessoas que não têm a fé como nós temos. Mas existem pessoas que dizem ter a mesma fé. Frequentam a mesma igreja. Confiam na mesma palavra de Deus. Mas muitas vezes torna-se um jogo desigual quando a seriedade de um é diferente da seriedade do outro. A minha comunhão com Deus é diferente da moça com quem eu estou apaixonado. Será que realmente só por sermos cristãos podemos nos casar? Então, às vezes precisa, Senhor, ajuda-me a ver se é uma tentação do diabo ou se vem de ti. E Deus dá orientação. Não é verdade? Quantas enrascadas as pessoas se livram. E quantas enrascadas as pessoas não se livram. Não se livram. Quantas pessoas começam a namorar? Conheço muitos. Lá no sul era muito comum isso. O jovem começava a namorar com uma moça da igreja. Na primeira pregação ele já levantava a mão e queria aceitar Cristo. Né? Já punha o seu terninho, sua gravata, não ia mais para a praia, começava a andar como crente, porque para eles lá ser crente é isso. Então o que acontece? Alguns meses depois, casam. E aí ele mostra quem de fato ele é. Então a tentação, ela é sutil, e ela pode nos enganar, nos levar a pensar errado. E quando nós pensamos errado, muitas vezes nós alimentamos esse pensamento e construímos uma ideia. E essa ideia depois é difícil de deixar para trás. Que Deus nos oriente, que Deus nos edifique com a sua palavra. E vamos fazer uma breve oração. Deus nosso Pai, nós te louvamos porque mesmo sendo pecadores, tu tens nos amado. Tu tens enviado teu Filho para nos resgatar do nosso pecado
e nos transformar em servos fiéis a Ti, Pai. Que Tu nos ajudes, ó Pai, a identificar as tentações que surgem no nosso dia a dia, mesmo aquelas mais sutis, ó Pai, mesmo aquelas mais bobinhas, que nós estejamos aptos, ó Pai, a enxergar com os olhos da fé, com os olhos do Teu Espírito que habita em nós. Ajuda-nos, ó Pai, a ter discernimento, ajuda-nos a ter força para rejeitar a tentação e rejeitar o pecado, Pai. Oramos por cada um aqui, oramos por nós que somos pais, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos oriente, os pais mais jovens também, ó Pai, que ainda têm um desafio maior ainda pela frente, que eles possam estar sendo orientados e guiados por Ti em todas as decisões, em todas as escolhas, em cada conversa com seus filhos, em cada orientação, que eles possam ter sabedoria e a Tua graça para tomar toda e qualquer decisão que seja dentro daquilo que Tu queres e não do que eles acham. Por isso nós entregamos tudo em Tuas mãos, no Teu amor e na Tua graça, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Obrigado, irmãos.